fim de semana foi movimentadíssimo no futebol. Começou com a emocionante disputa pelo título da Champions e terminou com o polêmico gol de mão de Neymar pelo Campeonato Brasileiro. Quem tem todos os detalhes ao vivo para a gente é o nosso comentarista esportivo, Joaquim Mui Laerte. Joca, uma boa noite para você. Boa noite, Thalita. Boa noite, irmão. Isso mesmo que você falou. Esse final de semana foi recheado de notícias para a gente trazer aqui para vocês. E a primeira de todas é a Champions League. O Paris Saint-Germain finalmente conquistou esse tão sonhado título depois de 14 anos da compra do Qatar do clube. Eles bateram tanto na trave, tantas vezes, sempre com times questionáveis, mas agora o PSG Low Profile, como é o que todo mundo está chamando, conseguiu fazer 5-0 na final da Champions League. É a maior goleada que já teve na história de uma final, mostrando que eles chegaram com tudo, mostrando quem que são os novos reis da Europa. Vamos ver esses gols? O Paris Saint-Germain conquistou seu tão sonhado título da Champions League com uma vitória expressiva de 5-0 contra a Inter de Milão, na Allianz Arena, em Munique. O primeiro gol saiu após bela troca de passes do time francês. Doué deu passe para Hakimi empurrar a bola para o gol livre e abrir o placar. Depois de contra-ataque mortal, Dembélé inverte o jogo para Doué finalizar com desvio e matar a defesa do goleiro. Em outro contra-ataque veloz, Doué dá chute colocado, marca o terceiro e começa o passeio dentro de campo. Kvaratskhelia faz o quarto depois de passe em profundidade, recebe a bola e bate com categoria. Depois de triangulação dentro da área, Mayulu finalizou na trave para fechar a goleada em plena final de Champions League. Que passeio, hein? Não é só qualquer gol, foi gol bem criado, bem desenvolvido, golaços. Mas eu quero saber mesmo a opinião do Hermano. O que você achou dessa final, Hermano? Como você disse aí, decisão histórica, né? Um sábado que marcou, sabe, um ponto importante na história do futebol, porque a decisão da Champions League é um acontecimento exuberante em termos de futebol. Quer dizer, são os homens que jogam o melhor futebol do mundo atualmente, né? O futebol jogado na Europa é realmente incrível. Houve época em que a América do Sul, né, era o berço, Uruguai, Brasil, Argentina, mas hoje em dia, sabe, a Europa representa o que há de melhor no futebol. E existe, não sei se você vai concordar comigo, Joca, mas existe um personagem, sabe, que foi importantíssimo nessa vitória histórica também, que nunca houve um placar uma goleada de 5-0. Mas esse técnico, Luiz Henrique, o técnico espanhol, Luiz Henrique, conseguiu montar um time maravilhoso em termos de conjunto, não é? Eu li um artigo hoje na Folha de São Paulo do Juca Kfouri, enaltecendo, considerando o técnico Luiz Henrique como o grande herói dessa tarde de sábado lá na Alemanha, não é? Mas, enfim, e a televisão brasileira também, não é? Deu show. Deu um show impressionante. Eu sou meio suspeito para... Meio? Ou totalmente? Porque um desses rapazes que fazem que fizeram essa transmissão belíssima tem um sobrenome Henning, né? Então me enche de orgulho. Parentesco bem próximo, assim, direto, né? Próximo. Mas, enfim, eu acompanhei a transmissão da TNT, sabe, desde as 2h da tarde, eles fizeram um espetáculo impressionante, coisa nunca vista em termos de televisão, hein? Mas, como eu disse, sou um pouquinho, não é, suspeito para considerar. Mas, enfim, meu caro, foi um belíssimo jogo de futebol. O que você achou, Joca? Fala aí. Bom, eu achei que foi talvez um dos jogos mais incríveis que eu já vi numa final de Champions League. É um jogo realmente muito histórico, que é o que o Hermano falou. O Luiz Henrique, ele, além de tudo, ele teve sua redenção. Há um tempo atrás ele perdeu a sua filha, então foi um momento que ele teve de alegria para trazer essa emoção de volta para a vida dele. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Teve troca de liderança esse campeonato. O Flamengo fez 5-0 contra o Fortaleza e assumiu a liderança. E o outro jogo que também foi destaque foi o Cruzeiro, que fez 2 gols relâmpagos contra o até então líder, o Palmeiras. E eles passaram, inclusive, o Palmeiras. O Palmeiras, que estava em primeiro lugar, foi para 4º. Vamos ver um pouquinho desses gols? O Flamengo passeou em campo contra o Fortaleza, fazendo 5-0 no Maracanã. O primeiro gol veio de um passe em profundidade de Léo Ortiz, para Arrascaeta dominar e bater com categoria para o gol. Everton Araújo ampliou o placar com um belo chute da entrada da área. Luiz Araújo marcou o terceiro com chute colocado. Michael completou o cruzamento no segundo pau com chute de primeira. E Luiz Araújo marcou novamente, depois de contra-ataque mortal do Flamengo. O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1 no Mineirão e mexeu com toda a tabela do campeonato. O
primeiro gol saiu logo aos 2 minutos. Caio Jorge aproveitou sobra na área para empurrar e fazer o primeiro da Raposa. 2 minutos depois, Caio marcou novamente. Alan marcou para o Palmeiras no final do jogo, com um belo chute colocado, mas não conseguiu evitar a vitória do Cruzeiro. O Fluminense venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-0. Serna abriu o placar depois de receber passe em profundidade, só completando para abrir o placar do jogo. Paulo Baia marcou o segundo com chute de fora da área, com a ajuda do goleiro, após defesa falha deixando a bola entrar. O Bahia venceu o São Paulo na Arena Fonte Nova por 2-1. William José abriu o placar de cabeça após completar cruzamento preciso de Eric Pulga. William fez novamente, ampliando o placar para 2-0 de pênalti. E no final do jogo, Luciano também marcou de pênalti para fechar o placar. O Red Bull venceu o Vasco em São Januário por 2-0 e assumiu a liderança do campeonato durante a noite. Guilherme de Almeida fez o primeiro, completando o cruzamento de escanteio desviado para abrir o placar. Isidro Pita recebeu belo cruzamento dentro da área, dominou de peito e fuzilou no gol para garantir a vitória fora de casa. Mirassol venceu o Sport no Maião por 1-0. O único gol da partida veio de Reinaldo, converteu a batida de pênalti e garantiu a vitória. O Santos perdeu na Vila Belmiro para o Botafogo por 1-0. Arthur Guimarães marcou para o Botafogo, completando o cruzamento dentro da pequena área, para garantir a vitória fora de casa. O Atlético Mineiro venceu o Ceará no Castelão por 1-0. Rony fez o único gol da partida, com um chute teleguiado do meio da rua, batendo muito forte para fazer um golaço para ficar na história. O Grêmio venceu o Juventude por 2-0 fora de casa. Bright White abriu o placar de pênalti para os gaúchos. Depois de bate-rebate dentro da área, Christian Oliveira completou o chute para garantir a vitória. E que rodada final, hein? Trocando várias pessoas de lugares aí na tabela, né? Mas o que mais todo mundo está falando hoje é sobre o Neymar. Ele resolveu dar uma de Maradona, fazer uma la mano de Dios, enfiou a mão na bola e não pegou nada bem, porque ele esqueceu que a gente está na era do VAR. Vamos dar uma olhada? Neymar, em talvez o que possa ter sido seu último jogo pelo Santos, fez um lance polêmico e muito ridículo. Depois de já estar amarelado, ele foi dividir bola com o jogador do Botafogo na frente do gol vazio. E ao tentar finalizar a bola, ao invés de querer usar a cabeça ou os pés, ele decidiu usar as mãos para empurrar a bola para dentro do gol. Um lance completamente patético que mostra como o Neymar não está levando o futebol pelo Santos a sério. Ele acabou sendo expulso e o Santos perdeu para o Botafogo e se afundou na tabela. Neymar mostra o tamanho do desrespeito que ele está tendo com o clube depois de sua volta. Tentar dar uma mano de Deus em plena era do VAR é querer mostrar que não está nem aí para o futebol brasileiro e nem aí para o Santos. É isso. Espero que o Neymar se dê bem aí na sua carreira no vôlei. E é isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem acompanhar mais o futebol no seu dia a dia, só seguir o @Futejoca em todas as redes sociais que eu vou estar esperando por vocês. Uma boa noite para a Thalita, uma boa noite para o Hermano. Valeu, boa noite, Joca. E a gente vai para o nosso último intervalo.